E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os 10 piores níveis dos Backrooms. Há pouco tempo eu fiz um vídeo falando sobre os 10 melhores níveis. E hoje é o oposto. 10 níveis terríveis para se entrar. A lista vai funcionar igual aos 10 melhores níveis. Vamos do top 10 até o top 1. E conforme for passando, os níveis vão piorando. O 10º na lista é o menos pior. E o primeiro é o pior de todos. Lembrando que nessa lista, assim como foi na lista dos 10 melhores, só terão níveis que já foram feitos aqui no canal. Porque a ideia é te mostrar esses 10 níveis e se você quiser saber mais sobre eles, tem vídeo no meu canal explicando. Não adianta eu falar de níveis que eu nunca fiz no canal, porque aí eu não poderia julgar se é bom ou ruim, já que eu não conheço. Além disso, assista esse vídeo até o final, porque depois do top 10 terão várias menções honrosas, já que nos Backrooms tem muito mais níveis ruins do que níveis bons. Então as menções honrosas tem muita coisa. Enfim, vambora. E em 10º lugar, nível 972. Esse nível é um campo que possui um falso deus. Ao cair no nível, o falso deus irá te julgar. Se você for julgado como pecador, você será lançado ao nível 666, que, spoiler, é um dos próximos níveis da lista. E lá você terá a chance de morrer. Porém, incrivelmente, esse resultado pode ser até sorte, porque você também tem chance de ser levado por um dos membros do culto desse falso deus para a cidade do nível. E nessa cidade já era, porque lá não tem saídas. Enquanto o nível 666 você pode ter uma saída. Vamos falar disso depois. Na cidade, o falso deus te perseguirá e eventualmente ele vai te alcançar. E ao ser pego, você será morto e não vai ser de forma bonita. Além disso, na cidade tem várias entidades hostis. Esse nível tá em 10º lugar, porque caso o deus falso não te considere um pecador e caso você não seja levado à cidade, você será liberado do nível. E então você vai parar no nível 63, que é um nível seguro. Então, você tem chance de ser liberado do nível. Mas isso depende se o seu número de pecados que você cometeu na sua vida é maior ou menor do que o seu número de boas ações. E você acha que seria liberado do nível ou não? Se você tiver mais pecados, você vai ao nível 666. Se você tiver menos pecados do que boas ações, você vai ao nível 63. Confia que você está salvo ou não? E dá uma olhada no meu vídeo completo explicando o nível 962. E em 9º lugar, nível 148. Esse nível é confirmadamente um nível vivo. O nível tem dois estados, o estado dormindo e o estado acordado. O nível pode acordar a qualquer momento. E acordado, ele é capaz de perceber vibrações de movimento. Se no estado acordado você se mover um pouco bruscamente, ele irá detectar onde você está pelas vibrações do seu movimento. Então, ele ativará uma de várias armadilhas que o nível tem. Essas armadilhas podem incluir inundações para tentar te afogar, enviar hordas de entidades, aproximar as paredes para tentar esmagar o andarilho e por aí vai. As armadilhas são muito difíceis de escapar e algumas precisam de equipamentos específicos para sobreviver, tipo equipamento de mergulho para conseguir lidar com a inundação. E quem anda com equipamento de mergulho por aí, né? Além disso, para sair do nível é só por no-clip acidental. E no-clips acidentais acontecem o tempo todo nos Backrooms, mas ainda assim não são tão comuns. E justamente por só poder sair por no-clips acidentais, andarilhos ficam presos nesse nível por meses. O nível até possui uma área segura, mas até você chegar nela, a chance de você morrer no caminho é altíssima. Coloquei esse nível como sendo mais perigoso do que o nível 962, porque acho que a chance de você sair do nível 962 por não ser considerado pecador é mais provável do que conseguir sobreviver aos desafios do nível 148. Os desafios aqui realmente são meio OPs. E depois dá uma olhada no meu vídeo explicando o nível 148 também. E em 8º lugar, o Shad Grey. Uai, como assim o Shad Grey não é o primeiro da lista? Amigo, se você ainda acha que o Shad Grey realmente é o nível mais perigoso dos Backrooms, eu sinto lhe dizer, mas você tá muito na pontinha do iceberg no assunto Backrooms ainda. Aqui no canal nós já estamos no abismo faz tempo. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu te convido a conhecer o meu canal e se aprofundar mais na história. Temos mais de 200 vídeos de Backrooms aqui. Você não vai se arrepender e vai sair daqui assim em relação ao assunto de Backrooms. Bom, o Shad Grey é um nível que é separado em vários subníveis. E cada subnível do Shad Grey tem alguns perigos complicados de se lidar. O primeiro nível é o Zoo Zero, que é a tal da cabana lá, famosa imagem. O próximo nível é o 11, que é uma mansão que tem um velho. Depois vem o 22, o 33 e por aí vai. Enfim, tem muitos subníveis. Porém, como o Shad Grey é um dos níveis mais famosos dos Backrooms, muito provavelmente quem vive nos Backrooms conhece o passo a passo para se sobreviver no Shad Grey. Sem falar que não é muito fácil acabar caindo no Shad Grey sem querer. E um dos subníveis do Shad Grey tem uma saída. O que é engraçado, porque o Shad Grey é dito como sem saídas, mas em um dos subníveis dele tem uma saída. E esse nível tá em 8º lugar, porque primeiro é muito difícil cair nele. E segundo, ele é tão famoso que todo mundo praticamente conhece o passo a passo de como sobreviver
sobreviver nele. Porém, eu acho ele muito mais perigoso do que o nível 962 e o nível 148. Tipo, não me leve a mal. Esse nível é extremamente perigoso. Se eu caísse nele, eu não acho que eu sobreviveria. Mas, comparado aos próximos níveis da lista, ele não é tão perigoso, entende? Os outros são piores ainda. Por isso ele tá em 8º. E a questão é que esse nível aqui e os anteriores têm uma saída possível, mesmo que seja muito difícil de alcançá-las. O nível que tá à frente do Shade Grey na lista tem uma saída mais difícil ainda do que a saída do Shade Grey. E os níveis depois dele não tem saídas. Então, como o Shade Grey tem uma saída, mesmo que seja muito difícil, ele ainda é menos mortal do que os próximos. E tem 2 partes explicando o Shade Grey no meu canal, porque realmente é um nível meio grande. Então tive que separar em 2 partes. E caso você não conheça o passo a passo de sobreviver no Shade Grey, nesses vídeos tá explicando. E em 7º lugar, o nível 666. Esse é mais um nível que vocês provavelmente esperavam que tivesse mais à frente na lista. Porém, vou explicar por que não tá. O nível 666 é o seu inferno pessoal. Ao cair lá, o nível irá se adaptar aos seus maiores medos, traumas e tudo mais, tornando o nível a pior coisa possível pro andarilho. Ok, isso é totalmente horrível. Como que isso só tá em 7º lugar? O motivo desse nível estar em 7º lugar é apenas um. Esse nível e os 3 anteriores da lista existem saídas possíveis. Os próximos 6 à frente não tem saídas. Então os 3 níveis anteriores e o nível 666 são classificados baseados na dificuldade de sair deles. Ou seja, para mim o nível 666 é o mais difícil de se sair em comparação aos anteriores. O Shade Grey seria o segundo e por aí vai. E os próximos níveis da lista não tem saídas e serão classificados como qual é pior de se morrer. Então a situação não tá bonita nesse top 10, como vocês perceberam. E bom, para sair do nível 666 depende de uma sorte. Só que é uma sorte meio absurda. Muito mais sorte do que os outros. Aqui é um pouco mais raro. No vídeo do nível 666, vemos que um cara caiu nesse nível e ele tinha medo de aranhas. Então o inferno pessoal dele se adaptou para algo parecido com o nível 8, uma caverna com aranhas. Mas o nível 8 tem uma saída muito simples. Caindo no chão você vai parar no nível 9. Então foi o que o andarilho fez. Ele caiu no chão e como o nível 666 dele se adaptou para parecer o nível 8, a saída também funcionava, então ele escapou pro nível 9. É isso que eu quero dizer com sorte. Se o seu maior medo for relacionado com algum nível dos Backrooms que tem uma saída que seja possível de ser alcançada, você pode escapar dele. Mas isso é um completo tiro no escuro. Não tem como saber o que o nível 666 vai se adaptar para cada pessoa. Ele pode facilmente se adaptar para algo que é impossível de escapar. Entende como aqui é muito mais sorte do que os outros? Pode dar para escapar, como pode não dar. Então esse nível fica no perfeito linear entre um nível que tem uma saída e um nível que não tem uma saída. Por isso ele fica aqui como o último nível da lista que tem uma saída possível e os próximos não tem. E lembrando que o ritual do Rei da Montanha foi jogar no Vasco há muito tempo. A wiki foi deletada. Então não dá para usar o ritual do Rei da Montanha para escapar de qualquer nível, porque ele não existe mais. E dá uma olhada no meu vídeo explicando o nível 666. E em 6º lugar, o nível 790. O nível 790 é uma cidadezinha com neve, um lugar que parece aconchegante à primeira vista. Mas o nível é dificuldade Dead Zone, zona morta, o que quer dizer que quem entra lá eventualmente morre. Quanto mais tempo se permanece no nível 790, mais vai aumentando a sua chance de morrer acidentalmente, como por exemplo, sair de casa e uma telha cair na sua cabeça, começar a soltar gás do fogão na casa, escorregar no gelo e cair, bater de cabeça e por aí vai. Após tempo suficiente no nível, evitar a morte acidental se torna impossível. Sendo assim, como a morte é certa, nada mais justo do que estar acima do nível 666, Shade Grey, 148 e 962, que são níveis que são muito difíceis de sair vivo, mas ainda assim existe uma chance de sair vivo. Aqui a chance não existe. Quer dizer, será? Porque aqui tem uma questão interessante. Caso não tenha ficado claro ainda pra você, Backrooms é uma história comunitária. A comunidade cria os níveis. Não existe um criador único nessa história. Tá, mas por que você tá falando isso? Simples. A pessoa que fez o nível 790 não tem controle algum sobre o que outras pessoas estão fazendo nos seus próprios níveis. Na wiki do nível 790 é deixado claro que não existe nenhuma saída descoberta desse nível. Até porque quem entra no nível morre dias após, o que não deu tempo de descobrir uma saída, e nem se sabe se tem. Porém, no vídeo do nível 52, é dito que é possível acessar o nível 52 a partir do nível 790, se perdendo em uma nevasca. O que eu quero dizer é, talvez a pretensão de quem escreveu o nível 790 era que o nível não tivesse saídas e que fosse um nível 100% mortal. Porém, como ele não tem controle das outras pessoas e do que elas vão escrever nas próprias wikis delas, veio um outro cara e colocou na própria wiki uma saída para o nível 790. Então,
Então, aqui entra o dilema dos conflitos de lore, porque não sabemos se devemos considerar canônico apenas o nível 790 e o nível não ter saídas, ou se devemos considerar a saída anexada em uma outra wiki, que provavelmente o dono da wiki do nível 52 nem deve ter perguntado ao dono da wiki do nível 790 se poderia colocar essa saída, já que foi feito por pessoas diferentes, né? Esse é um problema de histórias comunitárias. Como várias pessoas fazem níveis diferentes, furos como esse podem surgir. Porém, o nível 52 foi deletado recentemente, pela questão que explicamos no vídeo do nível 913. Eu, sinceramente, não concordei com a exclusão do nível 52, mas ele ter sido excluído foi bom para esse problema aqui, porque no final ele acabou resolvendo o conflito. Então podemos considerar canônico que o nível 690 não tem saídas, o que o torna 100% mortal. Logo, pior do que os níveis anteriores da lista. Se cair aqui, já era. Lembrando também que esse e os próximos níveis da lista, todos não têm saídas. Então estamos baseando no quão horrível eles são pelas mortes que acontecerão dentro desses níveis. E aqui, sinceramente, as mortes são bem menos piores do que nos próximos níveis. Boa parte das mortes do nível 690 é tomar um teco na cabeça, o que na maioria dos casos você só apaga e vai jogar no Vasco sem sentir muita coisa. E dá uma olhada no meu vídeo explicando o nível 690 para saber todos os modos possíveis de se morrer lá. E em quinto lugar, o Blackout. O Blackout é um nível irmão a outro nível, o Whiteout. O Blackout e o Whiteout são dois níveis que parecem opostos, mas claramente eles contam uma história. Já que o Blackout temos uma noiva, no Whiteout temos um homem, no Blackout é uma casa destruída, no Whiteout é uma casa em reforma, e essas coisas. A história desses dois níveis são bem boas, e eu recomendo assistir os dois vídeos para entender melhor sobre. Mas o Blackout, diferente do Whiteout, não tem saídas. Todos os que foram pra lá morreram, porque o nível não tem suprimentos constantes de nada. E também é cheio de entidades, o que provavelmente fará com que você seja morto por estar desnutrido demais para poder se defender depois de algum tempo. E dá uma olhada no meu vídeo explicando o Blackout e o Whiteout depois. E em quarto lugar, o nível 913. Esse, por enquanto, é o pior nível dos Backgrounds. Mas eu não tô falando de periculosidade, eu tô falando de ser ruim mesmo. A wiki é péssima, ela é mal escrita, e no meu vídeo falando sobre esse nível, eu dou bem mais a minha opinião sobre por que eu acho essa wiki bem blé. Mas de qualquer forma, esse nível é um grande nada, tem muitos mistérios e nenhuma resolução. É dito que no nível você escuta um bater de asas, você escuta risadas, tem uma luz que segue você pelo nível e eventualmente te pega, mas você não sabe nada sobre isso, você só sabe essas coisas. Ele não explica o que são essas coisas, nem o que fazem, enfim. Tá aqui nessa lista porque não tem saídas, e você vai morrer no nível ao entrar. Mas também, o nível é tão misterioso que você nem sabe como você vai morrer. Você não sabe o que acontece quando a luz finalmente pega você. Mas pela dúvida, deixei ele aqui na posição. Não é um bom nível, mas eu recomendo fortemente ver o vídeo, justamente por ser um nível ruim. E a gente fala sobre isso no vídeo. E além disso, no vídeo desse nível aqui, a gente fala algumas coisas importantes. Tipo, por que o nível Fan foi deletado, o porquê o nível 52 foi deletado e tudo mais. Então vale a pena assistir. Em terceiro lugar, as Red Rooms. Esse é um subnível do nível 0. É um conjunto de salas, parecido com o nível 0. Porém, aqui elas têm um limite. Elas são um conjunto de salas que acabam. Não é um nível muito grande, digamos assim. E ao tentar quebrar as paredes, teto, piso e tudo mais, você sempre voltará ao mesmo conjunto de salas. Basicamente é um nível pequeno com uma área que lupa para sempre. Você sempre voltará para o ponto de partida. Ou seja, você não pode sair daqui. E é isso. O nível também não tem nada dentro. É igual ao nível 0. Não tem suprimentos. Só que é de um tamanho limitado, vermelho e sem saídas. Porém, não é dito que o nível tem entidades. Então, você eventualmente vai morrer de fome aqui. Ou desidratação. E eu particularmente acho esse tipo de morte pior, porque você vai passar dias no nível esperando isso acontecer. Prefiro morrer para uma entidade que demora menos tempo. E dá uma olhada no meu vídeo explicando as Red Rooms. E em segundo lugar, o nível 258. Esse nível é um cubículo. É totalmente claustrofóbico. É pequeno. Quase não dá para se mexer. E você é praticamente obrigado a ficar em pé, porque não tem muito espaço para sentar. Como você pode imaginar, esse nível não tem saídas. Ele se parece um pouco com as Red Rooms, mas é bem pior. Também não tem suprimentos aqui. Você vai morrer de fome ou desidratação eventualmente no nível. Parecido com as Red Rooms, mas aqui o ambiente é muito claustrofóbico, pequeno, desconfortável e pior. O nível cheira mal. Você vai ficar uns 3 dias aqui até morrer de desidratação e fome. E logicamente não tem um banheiro para você ir. Então tudo o que você tiver que fazer vai ser ali mesmo. Sem falar que o lugar é quente, abafado e você vai ficar suando horrores no lugar. Após 3 dias, quando você morrer, o chão irá te consumir. Mas o cheiro das coisas que você deixou lá ficarão pro próximo azarado que cair lá. Entende por que esse nível é bem pior que as Red Rooms? As Red Rooms, pelo menos você tem um espaço. Não é tão quente, não é tão nojento. Aqui é meio degradante.
literalmente uma morte horrível e agoniante, além de ser muito nojenta. Esse nível eu particularmente não gosto. Eu acho que esse nível passou um pouco do ponto, mas é um dos piores níveis que temos aí. Depois dá uma olhada no meu vídeo completo explicando ele. Esse nível é um dos poucos que realmente me deu agonia de fazer. E em primeiro lugar, para surpresa de muitos, o nível Theta. O nível Theta é um nível que você pode cair caso caia em vazios nos backgrounds. Só que esse é o pior de todos, por um motivo muito específico. Diferente dos outros níveis da lista, que você morre, aqui você não morre. Na verdade, você terá o que pra mim é um destino pior do que a morte. O nível é uma galeria, mas é descrito como uma prisão também. Ao cair aqui, você se tornará um prisioneiro / uma peça de uma coleção da entidade dona do nível. Você está vivo dentro do nível, mas você não pode fazer nada. Você está preso. Pra mim, é pior do que a morte ficar preso pra sempre, consciente e sem poder fazer nada. Por isso, pra mim, esse é o pior nível dos backgrounds de se cair. É melhor morrer do que ficar preso pela eternidade em um lugar. E dá uma olhada no meu vídeo completo explicando o nível Theta pra entender melhor. E, gente, esse top 10 eu desconsiderei completamente as Warp Berries, que são aqueles morangos que se você come, você é teleportado direto ao nível 10 de qualquer lugar que você esteja. Eu desconsiderei porque se eu considerasse elas, nenhum nível nessa lista estaria nessa lista. Afinal, com elas, você fica muito seguro dentro dos backgrounds. Você consegue escapar, aparentemente, de todos os níveis. E é por isso que é altamente recomendável ter o Warp Berries consigo se você está nos backgrounds. Porque caso você caia em um nível perigoso, você vai lá, leão, come e sai. Eu também não coloquei o You Cheated na lista, porque como eu disse no próprio vídeo do You Cheated, esse nível é uma bosta e pra mim ele não conta. E bom, como eu disse, no final do vídeo teríamos menções honrosas, e temos várias. A primeira delas é o The Grave. Esse nível meio que não vale pra essa lista, porque o The Grave é pra onde você vai quando você morre, e lá você descansa. Mas você teve que morrer pra chegar lá, então meio que não vale. O nível 50 quase entrou na lista, pelo motivo de que ele não tem saídas. Porém, eu resolvi não colocar ele na lista, porque o nível dá a entender que o nível só não tem saídas porque não deu tempo de alguém descobrir. Só uma pessoa entrou no nível 50 até hoje. Então não dá pra dizer que o nível é totalmente horrível porque não tem saídas e você vai morrer lá, sendo que a Wiki dá a entender que o nível tem saídas desde que mais pessoas vão pra lá até descobrir. E ao descobrir uma saída do nível 50, ele não se torna um nível tão ruim assim. O nível 63 também não entrou na lista porque assim, ele não tem saídas, mas dá pra viver tranquilamente lá dentro desse nível. Então mesmo que não tenha saídas, dá pra ter uma vida decente lá dentro, o que é melhor do que morrer. O nível 9.5 foi um grande candidato a entrar na lista também, mas não entrou porque é muito fácil de sair do nível. Ele só se torna horrível se você passa muito tempo lá dentro, o que é perfeitamente evitável. Não tinha como não ser pior do que os 4 últimos níveis da lista, já que eles são muito mais difíceis de sair. Aqui basta você escorregar no gelo que você sai do nível. O nível 4.4 entra nessa mesma ideia. É muito perigoso também, tipo o nível 9.5, mas também dá pra sair rapidamente. É mais fácil de sair do que os 4 últimos níveis da lista. O nível 192 também foi um forte candidato, mas ele tem uma saída simples. O negócio dele é tomar cuidado pra não olhar nos rostos das árvores. Desde que você siga essa regra, que é difícil, mas dá pra fazer, você vai sair do nível. E agora segue uma lista de níveis perigosos, mas que tem saídas possíveis, e no caso saídas mais simples do que as dos últimos 4 níveis da lista. Nível 22, nível 14, nível 6, nível 7, nível 8, nível 9, nível 56, nível 41, nível 60, nível 69, nível 11.3, enfim, tem vídeos de todos esses níveis aqui no canal também. Será que eu esqueci de algum? Provavelmente. E de novo, essa lista é baseada nos níveis que eu já fiz aqui no canal. Não vem meter o louco falar, ai, né, você esqueceu daquele nível lá, um nível que eu nem fiz no meu canal, que nem existe no Wikidot. Aqui é só os níveis que eu já fiz no meu canal. E eu só fiz esse vídeo aqui porque comentaram pra eu fazer um vídeo dos 10 piores lá no meu vídeo dos 10 melhores. Eu incrivelmente não pensei nisso sozinho, mas quando eu vi que tinha um comentário de uma pessoa falando, eu pensei que é uma boa ideia. Na verdade, teve várias pessoas falando, então resolvi fazer também. E comenta aí, eu não moraria aqui, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.